Oi pessoal, tudo bem? Eu tava tentando matar um mosquito aqui. Hoje eu vou falar sobre distorções da realidade, tá? E como isso afeta as pessoas com TPB. Primeiro, é preciso reconhecer que... Vou falar de mim, que eu acho que é mais fácil, porque eu acho que é um assunto muito delicado. Eu precisei reconhecer que eu distorci a realidade. Se alguém me falasse isso há uns 2 anos atrás, provavelmente eu diria pra pessoa ir para aquele lugar. É, então é bem complicado, tá? Eu acho que a recuperação tem muito a ver com a sua persistência e com a sua com uma escolha, né? Com a sua vontade de melhorar. Porque é a mesma coisa que uma pessoa fazer academia. O sujeito, sei lá, quer ficar todo malhado, só que ele fica sentado o dia inteiro vendo televisão. Então ele não vai à academia fazer musculação. Portanto, não há como ele ficar com o corpo que ele deseja dessa forma. Ele tem que ter a disciplina de todo dia ir à academia, ou sei lá, 4 vezes por semana ir à academia. E depois que ele consegue atingir aquele patamar, aquele corpo que ele desejou, ele vai ter que continuar para manter, porque se ele parar, ou o corpo vai voltar a ser o que era antes, ou vai ficar ainda pior do que era antes. Então é muito importante a gente perceber isso, tá? Quando eu falo de distorções da realidade, vocês podem até achar absurdo o que eu vou dizer, mas tem gente que pensa isso, que acha que é uma coisa, sei lá, parecida com a esquizofrenia, né? E até os esquizofrênicos não, às vezes nem tem essa coisa de tão fora, né, da realidade, tem a ver mais com a insegurança, enfim. Mas eles têm sim essas alucinações de ouvirem vozes e tal, que não é o caso de quem tem TPB. Não é distorção da realidade, não é pensar que as pessoas que têm TPB pensam que são, sei lá, agentes russos sendo perseguidos pelo FBI. Não tem nada a ver com isso, sabe, gente? Nada mesmo. Então, uma das coisas importantes aqui que eu quero falar é que as pessoas com TPB, elas às vezes podem sentir que elas têm assim uma capacidade especial de interpretar e sentir quando alguém está com raiva ou quando alguém está triste. E isso de fato é, é real. Eles fizeram uma pesquisa, até comentei isso em outro vídeo, com pessoas que tinham TPB e pessoas que não, tá? Pessoas que tinham uma saúde mental normal. E fizeram um teste que funcionava basicamente assim, eles mostravam os olhos da pessoa e esses olhos poderiam, sei lá, mostrar raiva, indiferença, ciúmes, uma série de sentimentos e emoções, e as pessoas teriam que adivinhar o que era. As pessoas com TPB adivinharam muito mais rápido e acertaram muito mais. Isso significa que, sim, nós temos esses receptores, né, é, é como se esses receptores que conseguem perceber as emoções dos outros fossem ativados, né? Fossem ultra ativados, tá? Também fizeram outra pesquisa que era a pessoa ia mudando de indiferença para raiva, de indiferença para tristeza, e aí eles conseguiam, tinham que apertar o botão quando eles viam a raiva ou viam a tristeza, tá? E as pessoas com TPB conseguiram perceber também apertar o botão muito antes do que as outras pessoas. Então o que pode acontecer, por exemplo, é você estar sentado com um amigo num restaurante e de repente ele, sei lá, parece estar meio aborrecido com alguma coisa. Talvez seu amigo nem tenha percebido que ele estava aborrecido, podia ser algo que ele nem percebeu. Só que você percebeu antes que ele. E aí a tendência da pessoa com TPB julgar isso, começar a colocar pensamentos na pessoa, falar, nossa, a pessoa tá chateada comigo, eu devo ter feito alguma coisa, entendeu? É sempre levar para o lado pessoal e julgar, tá? Isso é muito importante, tentar não fazer esse tipo de julgamento. Assim como acontece também de você estar saindo com o cara e o cara de repente dá aquele sorriso, isso eu já até dei um exemplo assim, e você já interpretar como se a pessoa tivesse apaixonada, tá? Então a gente tem que estar sempre atento, é como se a gente tivesse que perceber tudo que acontece, perceber nossos pensamentos, tá? Nossas emoções, tá em estado de alerta o tempo todo.
Isso é muito importante. E isso não é algo que se consegue do dia para a noite, né? É um treinamento diário. É a mesma coisa da academia, tem que treinar todo santo dia. Um exemplo que agora não tem a ver com essa coisa da face, e que aconteceu comigo também de distorção da realidade, eu estava tendo um relacionamento com uma pessoa que mora fora do país. E aí ele me mandou uma mensagem, tipo, oi, como você tá? E aí, passou o dia, e aí a mensagem acabava aí, a mensagem veio cortada. Imediatamente, quando eu vi a mensagem, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, a mensagem não foi pra mim, a mensagem foi pra outra mulher, ele tá me traindo, né? Isso é uma coisa totalmente surreal, tá? Mas assim, não foi uma coisa, eu não consegui naquele momento perceber que eu estava distorcendo a realidade, tá? Porque na verdade eu já achava que ele estava me traindo. Aquilo era como se fosse uma confirmação imaginária, entendeu? Eu já tinha essa insegurança em relação a mim, né? Porque na verdade eu não confiava em mim. Então, então eu falava para ele que eu não confiava nele. Existe essa transferência. A gente às vezes fala para uma pessoa alguma coisa, por exemplo, você é, sei lá, esse exemplo mesmo, você tá me traindo, você não, eu não confio em você. Na verdade, a gente que pode se achar, sei lá, não boa ou não bom o suficiente, entendeu? Pra manter aquela relação, que a pessoa vai procurar outra pessoa, enfim. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Eu não estava nessa época, eu nem sabia que eu distorcia a realidade, eu achava que, sei lá, eu sabia que não era normal, depois eu parava pra pensar e percebia isso, mas levava um tempo pra eu perceber. E muitas vezes eu distorcia a realidade e continuei achando que eu estava certa. Só depois que eu comecei a fazer a escolha de melhorar mesmo e pesquisar sobre TPB e, enfim, a sentir mais a terapia, aproveitar mais a terapia, que eu comecei a perceber isso. Outro exemplo aconteceu com a minha irmã. A minha irmã vai se casar e então ela estava mandando as fotos para minha mãe do local, enfim, um buquê, tudo isso, e ela não mandou para mim. E eu cheguei na terapia e comentei isso e falei, mas eu não tô chateada com isso. Nada demais ela não me mandar. Né? Eu tava negando o que eu tava sentindo. Eu tava chateada. Mas aí eu neguei como se aquilo fosse uma bobagem, entendeu? Eu desvalorizei o que eu tava sentindo, né? Eu invalidei o que eu tava sentindo, né? Como a pessoa com TPB foi constantemente invalidada, ela acaba invalidando os próprios sentimentos e negando os próprios sentimentos. Então, na verdade era normal eu estar chateada ou, entendeu? Ter qualquer emoção negativa, mas eu não aceitei isso. E então o que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido de eu começar a tratar a minha irmã mal, é, e ela não entender por quê, porque na verdade a pessoa que não tem TPB não tem uma bola de cristal para saber o que a gente está sentindo e todo o processo que se passou na nossa mente, e acabar, enfim, tendo uma briga com ela, jogando na cara dela com raiva, você não me mandou as fotos, você não gosta de mim, enfim, todo esse sentimento de rejeição que passou pela minha cabeça. Na terapia eu consegui entender que aquilo realmente me chateou, e um dia a minha irmã não mora na mesma cidade que eu, ela veio aqui em casa e eu já estava mais calma, eu consegui compreender isso, aceitei que eu estava chateada e falei brincando com ela, né? Essa é a atitude positiva, tá? A negativa seria eu tratá-la mal, enfim, e ficar com raiva, deixar as emoções tomarem conta, mas eu reconheci que havia também uma dialética aí, tá? Eu não pensei, tentei não pensar só em preto e branco. A minha irmã pode ter sido um pouco displicente, não ter mandado as fotos, né? E não ter se importado tanto, mas também pode ser que ela tivesse totalmente, sei lá, distraída em relação a isso, achou que a minha mãe ia me mostrar e, enfim, tava tudo bem, porque minha mãe moramos juntas. Então, assim, pode ter acontecido as duas coisas coexistindo, tá? A positiva e a negativa. Então, eu cheguei pra ela e falei, sua danada, falei brincando, né? Você não me mandou as fotos, eu quero ver. Então, eu expressei de uma maneira saudável aquilo que eu estava sentindo. Eu queria que ela me mostrasse as fotos. Em vez de negar, em vez de falar não, ou por orgulho, sei lá por quê. Imediatamente ela pegou o notebook dela,
me mostrou as fotos, foi super amável comigo, foi um momento ótimo. Aí ela me mostrou, inclusive, um vídeo ah, bacana e falou, ó, vou mostrar esse vídeo só pra você. E quando ela fez isso, a primeira coisa que eu pensei, tá vendo? Ela tá falando que só vai mostrar pra mim, pra provar pra irmã doente que ela é importante, caso eu. E imediatamente eu percebi esse pensamento, falei, não, que bobagem, sabe? Lógico que não, ela tá querendo me mostrar não só porque isso é importante pra mim, mas é importante pra ela também, tá? Então, a gente tem que sacar isso, tentar sacar isso, os pensamentos negativos na hora, pra não deixar se tomar pelas emoções. Mas se deixar tomar pelas emoções também, existem exercícios pra modificar essa situação e depois eu vou falar disso. Ah, às vezes, por exemplo, também acontece de vocês terem um amigo ou uma amiga que não tá afim de conversar com você naquela hora. Gente, isso acontece, isso é normal. Às vezes você também quer ficar em silêncio, no seu cantinho. E normalmente a pessoa com TPB, ela entende isso como uma rejeição. Puxa, não quer falar comigo, tá? Enfim, tá bravo com alguma coisa que eu fiz e começa a alimentar pensamentos negativos. Então eu acho que é importante perceber isso e ver se realmente a pessoa tá chateada com você ou não tá. Vocês podem perguntar também, não faz mal algum, tá? Expressar o que vocês estão sentindo. E, ahn, e acho que é importante também saber dar tempo para as pessoas. Existe essa urgência do borderline de, sei lá, ter uma resposta imediata, que a pessoa, por exemplo, amigo, fala, me dá um tempo, agora eu não tô a fim de conversar. E você fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? A pessoa pode acabar explodindo enfim. E você também, e aí vai ser uma tragédia. Então, o ideal é você tentar se controlar, pensar, não, essa pessoa precisa de um tempo, é importante esse tempo para ela, assim como você precisa também muitas vezes. É tentar não julgar o outro e não se julgar, tá? Porque às vezes é uma questão realmente disso, de tempo, da pessoa se acalmar em relação a alguma coisa, entendeu? E você tem que saber aprender a controlar isso. Não necessariamente a pessoa te detesta ou não vai voltar a falar com você. Não funciona dessa forma. E se a pessoa decidir que não quer mais falar com você por determinados motivos, não vai resolver tentar encontrar uma explicação que a pessoa não quer dar ou insistir. Enfim, isso não vai levar a lugar algum. E depois eu vou falar mais um pouquinho disso, tá? Dessas brigas que podem acontecer com família, com amigos e como lidar com isso em outro vídeo. O mais importante aqui é sobre as distorções da realidade. É importante estar atento aos pensamentos, tá, gente? Esses pensamentos podem acontecer muito rápido e por coisas assim triviais, assim, às vezes do dia a dia, você já aquele alarme negativo dispara, é importante perceber e pensar na dialética. Bom, pode ser isso e também isso, né? A pessoa pode, sei lá, como no caso da minha irmã, poxa, ela não me mostrou, ou falou sobre o vídeo porque ela realmente acha que eu preciso dessa atenção a mais, ela precisa me mostrar que eu sou importante, mas também porque é importante para ela. Então, sempre tentem ver a dialética entre as coisas, tá? E perceber as distorções da realidade porque elas acontecem constantemente. É isso, gente. Qualquer dúvida, mandem e-mail, quebrosilencio@gmail.com. E até o próximo vídeo.